E aí, pessoal da Aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se à vontade para olhar todas as aulas que nós já tivemos. Já passamos o número de 50 aulas, então tem bastante material, tem bastante conteúdo, muita coisa para vocês estudarem. Se inscrevam aqui, deem aquele like. Como a gente não tem aquele momento de sala de aula, de olhar, de vocês tirarem dúvidas no mesmo momento, compartilhem aqui nos comentários. Vamos usar esse espaço dos comentários para vocês se apresentarem, para falar há quanto tempo vocês estão estudando português, para vocês compartilharem as respostas das perguntas que eu vou fazendo, porque sempre tem muita pergunta, porque o modo é esse, é comunicação. Eu quero que vocês treinem ao máximo utilizar o português, seja na fala, seja na escrita. Então vamos utilizar a escrita, que é o que nós temos aqui. Então é muito importante que vocês compartilhem as respostas de vocês, o que vocês estão entendendo, dúvidas, e assim também os colegas de vocês aí que estão estudando, estão no mesmo processo de aprendizagem, também podem, quem sabe, auxiliá-los, e isso vai acontecendo, essa rede de aprendizado vai acontecendo. Então nós temos como temática na nossa aula liberdade de expressão. Vamos para os nossos objetivos. Nós vamos continuar trabalhando a habilidade de compreensão oral. Se você não sabe o que estava acontecendo, vou passar as informações de novo, as orientações. O que acontece? Nessas aulas nós temos outro momento que não é apenas esse aqui ou do material complementar, que você sempre tem os textos na íntegra, com os links para acessar e tudo mais. Vocês vão ter uma outra mídia para ter o estudo, ou seja, vocês vão ver algum vídeo ou escutar algum podcast, dependendo do que eu vou orientar vocês, do que eu vou recomendar. É muito importante que vocês façam isso para poder seguir aqui estudando, porque senão o aprendizado ele vai ficar assim meio a meio, e o objetivo é que vocês realmente possam escutar e ver outra pessoa, ou escutar ou ver, se for podcast é só escutar, mas que vocês possam ter esse contato com a língua por uma outra fonte, uma outra pessoa, um outro sotaque, um outro modo de falar, que não apenas o meu. Então é muito importante que vocês façam isso, tá bom? E nós vamos falar então sobre liberdade de expressão. Vamos observar então essas duas imagens e depois nós seguimos para as perguntas. Então nessas duas imagens temos algumas mensagens sendo demonstradas, sendo apresentadas aqui. Então na primeira nós vemos a pergunta com um ponto de interrogação, que é: posso falar? Então eu faço até uma expressão tipo posso falar, porque é o que dá para entender com esse ponto de interrogação e o ponto de exclamação lado a lado. E uma mão ali, então que sentido vocês entendem disso? E a segunda imagem é: você é livre para se expressar desde que eu concorde. E nós temos aqui essa imagem de alguém batendo em outra pessoa, que foi do Bobker. Então nós observamos essas imagens e vamos construindo ideias do que pode estar significando. E para orientar isso, nós temos algumas perguntas que vocês vão compartilhar aqui nos comentários, o que vocês pensam sobre isso. Então, primeira, o que as imagens sugerem? Não é o que elas querem dizer 100%, porque cada pessoa pode interpretar alguma coisa. A gente pode ter uma ideia unificada, uma ideia geral sobre isso, mas cada um interpreta alguma coisa diferente. Então, o que essas imagens sugerem para ti? B. Você já passou por alguma situação em que não pôde expressar o que queria dizer? O que aconteceu? C. O que você entende por liberdade de expressão? O que vem assim, falei liberdade de expressão, o que vem na mente de vocês? E D. Você acha importante um país ter em sua legislação o direito à liberdade de expressão? Comente. O Brasil, ele é um país que tem na legislação o direito à liberdade de expressão, mas alguns lugares pode ser que não tenham. Então, quero saber, no teu país, ou países que você conhece, que você sabe como é que funciona, o direito à liberdade de expressão está na lei? Como é que funciona? Então, vamos compartilhar e trocar essas figurinhas. E agora é o momento que eu tinha comentado, que vocês vão ter que pausar essa nossa aula e assistir a esse vídeo, que ele foi feito pela Catraca Livre, que tem como título O que é liberdade de expressão. Esse link está no material complementar de vocês, então vocês podem pausar
e entrar no material complementar, acessar ao link, assistir a esse vídeo para depois vir aqui, voltar e responder essas perguntas. Então, lembrando, essa é a dinâmica dessas aulas. O que é liberdade de expressão? As opções, então tem que marcar a correta, o que é dito no vídeo. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Todo ser humano tem direito à liberdade, mas o governo deve autorizar antes. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião depois dos 18 anos. Qual é a opção correta? O que é dito no vídeo? Vocês vão assinalar, vocês vão responder de acordo com o que foi dito no vídeo. B. A liberdade de expressão serve para quais lugares? C. A liberdade de expressão é afetada pela censura ou licença. Isso é uma informação verdadeira ou uma informação falsa? Quem sofre com a censura? O que são eventos de censura? Qual a relação entre os crimes de injúria, difamação e calúnia com a liberdade de expressão? Tudo isso é dito no vídeo e é o que eu estou querendo saber, que vocês respondam aí de acordo com o que vocês escutaram. Se vocês não viram, não perceberam uma dessas partes que está aqui nas perguntas, peço que vocês escutem de novo, prestem atenção. Esses vídeos, eles têm bastante informações de imagem, então assistam olhando, né, para não perder nenhuma informação. Vamos para o nosso texto, então, agora. Redes sociais e as fronteiras tóxicas da liberdade de expressão. Linchamentos virtuais revelam hostilidade cada vez maior. Esse foi um texto, um artigo de opinião que foi publicado pelo jornal da Folha UOL de São Paulo, que fala sobre, então, essa temática. Vamos ver, então, o que é dito. Ei, jumenta, segundo informações, é o mais moderno. A frase compõe um dos tweets que a jornalista Gabriela Ribeiro, da TV Globo, recebeu em resposta a uma postagem publicada em 14 de fevereiro sobre o novo gramado sintético do Allianz Parque, estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. No texto, a repórter havia apenas relatado as diferenças aparentes entre o modelo adotado pelo Clube Paulista e o que existe na Arena da Baixada do Clube Atlético Paranaense, outro campo que conta com o mesmo tipo de revestimento. Outro caso que dominou o noticiário nas últimas semanas foi o de Patrícia Campos Melo, repórter da Folha, que recebeu uma enxurrada. Vocês entendem o que significa enxurrada? É quando tem muita coisa, tá? Então, ela recebeu uma enxurrada, um monte de ataques de machismo e misoginia em seu perfil no Twitter, por conta das reportagens que vem publicando sobre pacotes de disparos de mensagens políticas em massa. Outra vítima recente é a atriz Cléo Pires, que vem recebendo comentários nocivos em relação ao seu corpo. Casos de racismo também não são novidade. A cantora Gabi Amarantos, a apresentadora Maria Júlia Coutinho e a atriz Cacau Protásio são algumas das personalidades atacadas, em ocorrências lamentáveis e criminosas. Apesar de ameaças a celebridades ou personalidades ganharem muita atenção, tais práticas infelizes não se restringem a elas. Todos os dias tomamos conhecimento de relatos semelhantes em que as vítimas são mulheres, LGBTs, negros, nordestinos, orientais e outros grupos, alvos de recorrentes postagens de ódio. As reações desproporcionais de audiência virtual, seja ela composta por perfis de pessoas físicas ou robôs programados, injetam uma alta toxicidade nas plataformas digitais, fomentando discursos odiosos e deturpando o conceito de liberdade de expressão. A ideia completamente equivocada de que o direito constitucional de opinar e manifestar livremente pensamentos é salvo-conduto para se dizer qualquer coisa, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, é reveladora dessa lógica, que vem se alastrando pelo mundo digital em tempos de polarização política. Mas a questão que precisa ser analisada é que o tal mundo digital não se circunscreve à internet, ou seja, não fica apenas aqui na internet. Mundo digital é o nosso mundo, online e offline, em que discursos adotados em um perfil de rede social têm consequências diretas fora dela, podendo ser enquadrados como crime pelo Código Penal. Mais ainda,
Se esse comportamento agressivo tem impacto real da vida de muitas pessoas, causando danos psicológicos irreversíveis e, em casos mais extremos, até suicídio. Por mais que a Constituição preveja sanções a esses comportamentos e que as plataformas tentem coibir essas condutas, a situação não mudará de figura enquanto não houver consciência de que a promoção de uma comunicação não violenta é dever individual de todo cidadão, sendo, portanto, um dever coletivo. É preciso, mais do que prestar solidariedade a quem sofre esse tipo de violência ou linchamento na internet, mesmo porque sabemos que esse tipo de comoção costuma ser bastante volátil. Se o discurso de ódio fere o diálogo e a diversidade, fere também a democracia, e defendê-la é dever de todos nós. Então, esse foi o texto, esse foi um artigo de opinião publicado pela Folha sobre a liberdade de expressão e esses limites com as redes sociais. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês têm a dizer? Compartilhem aí. Então, vamos agora para a outra parte, que é de olho na formação do plural do português. Primeira parte. Por quê? Porque a formação do plural é bem extensa. Então, nós vamos começar aqui, vamos seguir na próxima aula e tem mais um material complementar. E vamos então ver como assim plural do português. Então, o singular indica apenas um ser. Quando é falado assim, está no singular, significa uma coisa, uma unidade. O plural indica dois ou mais seres. Então, sempre quando a gente falar assim, está no plural, é no plural, significa mais coisas, que é o contrário do singular, né? Então, singular é plural. E a gente vai ver, então, agora como a gente faz essa mudança das palavras no singular para o plural no português, algumas regras. Então, a regra geral é acrescentar o S na palavra no singular. Então, por exemplo, amiga, amigas, bolo, bolos, troféu, troféus, degrau, degraus. Essa é a regra, sim, né, geral. A gente põe S. Só que tem alguns casos que isso não acontece, e é o que a gente vai começar a estudar. Alguns substantivos terminados em... Quer dizer, não alguns. Substantivos terminados em R, Z e S, eles têm outra terminação. Então, nós vamos ver. Quando a palavra no singular termina com R, passa para res no plural. Então, vai aquele ES. Por exemplo, mulher, mulheres, açúcar, açúcares, bar, bares. Quando a palavra no singular termina com Z, vai para o plural com Zs. Raiz, raízes, gravidez, gravidezes, rapaz, rapazes. Quando a palavra termina com S no singular, passa para Cs no plural. Por exemplo, português, portugueses, país, países, freguês, fregueses. Então, essa é a primeira parte da regra. E tem muitas regras, então eu aconselho que vocês comecem a reparar, se vocês não reparavam ainda, em como essas palavras vão mudando. E a gente vai continuar estudando material complementar na próxima aula sobre o plural, mas agora temos uma pergunta para fazer. Agora tem uma pergunta para vocês compartilharem aí. Quais são as fronteiras tóxicas da liberdade de expressão, na sua opinião? Então, o que você pensa sobre isso? Quais são os limites que temos entre a liberdade de expressão e as outras coisas que envolvem isso, as redes sociais, enfim, outros fatores que vocês podem pensar aí. Quais medidas podem ser tomadas para que diminua a ocorrência de discursos de ódio na internet? Faça uma lista com 5 atitudes que todos poderíamos ter e compartilhe nos comentários. Então, a tarefa dessa aula é que vocês façam isso, que vocês compartilhem essa lista totalmente pessoal, enfim, né, com liberdade de expressão, sobre essas 5 atitudes que todos nós poderíamos ter para que não tenha mais tanto assim discurso de ódio, tantas pessoas que sofrem com isso por comentários que afetam a identidade da pessoa. Então, comentem aí. E é isso, gente. Então, bons estudos. Vamos para a nossa próxima aula.